Olá, a paz do Senhor, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua presença, da sua companhia. Queremos convidar você a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos convidar você a estar conosco ao longo deste programa. Estudaremos hoje, em específico, a lição de número 11, do quarto trimestre de 2022. Estaremos expondo aqui essa pré-aula, trazendo comentários acerca da revista para os nossos amigos, irmãos, professores das escolas bíblicas dominical. Eu já queria convidar você para estar entrando no nosso canal no YouTube, compartilhando a nossa programação, compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos, E é muito importante que você deixe o seu like, deixe o seu comentário para a gente saber como está chegando a você essa programação. O programa Escola Bíblica Dominical, ele tem o intuito de trazer conhecimento e a pré-aula da lição para que os nossos professores possam usar nas escolas bíblicas dominical. Para hoje, nós estaremos participando desta pré-aula com a presença aqui do meu amigo e meu irmão, presbítero, irmão Davi Brizotti. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Alan. Que bênção, E também está conosco o presbítero Alan Batista. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu nobre reverendo Davi. É um prazer estar aqui conosco, com todos vocês, Com todos os professores que estão aí, alunos, irmãos de todo o Brasil, que nos dá a honra de poder participar desta lição, mais uma que estaremos aqui sendo canal de bênção de Deus para as vossas vidas e esperamos ser úteis à sua aula nesse próximo domingo. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós estaremos estudando a lição número 11 do quarto trimestre de 2022. O título geral da revista vai falar sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje a lição número 11 vai falar sobre a visão do templo e do milênio. Mas antes da gente já entrar na revista, eu não sei se o nosso pastor Evalcir Palioto, é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino, vai mencionar com certeza no próximo programa. Eu queria fazer menção do programa número 9, da lição 9 que nós estudamos, há alguns dias atrás, e ela nos surpreendeu, o tanto de visualizações, o tanto de likes, pessoas inscritas, Glória a Deus, nós passamos de 1.000 inscritos, já perto de 1.400 inscritos, Quase 26 mil visualizações ou até mais. E isso, para nós, é motivo de alegria, Nós estarmos aqui e nesse programa, estava na direção do programa aqui, como âncora, o nosso pastor Evalcir Palioto, presbítero irmão Alan, estava aqui, o pastor Rômulo Tavares, e falava sobre Gog e Magog, Foi uma lição maravilhosa e eu já quero deixar a minha palavra de gratidão a todos vocês que acompanham o programa, que se inscreveram, nos ajude a compartilhar essa programação, que ela possa chegar o mais longe possível. Esse programa, ele tem o intuito de fazer a pré-aula da lição para que os professores, secretários, aqueles que precisam, e eu fiquei sabendo que muitas igrejas, não da Assembleia de Deus, utilizam até as nossas revistas da CPAD, possam usar essa pré-aula para trazer conhecimento nas salas de aula. Isso é maravilhoso, alegra o nosso coração. A você, o nosso muito obrigado. Obrigado ao nosso pastor Evalcir, que é o nosso coordenador, e ao nosso pastor presidente, que permite nós estarmos aqui, pela TV Mão Amiga, pelos canais no YouTube, pelos canais no Facebook, no Instagram. Isso para nós alegra e nos dá motivação para continuar com o programa. Amém, meus queridos? Vamos então para a leitura, vamos iniciar a nossa lição de hoje, lição número 11, a visão do templo e do milênio. Eu queria pedir ao presbítero irmão Davi Brizotti que faça a leitura do texto áureo. Pois bem, pastor. Texto áureo. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3.
Glória a Deus. Ao presbítero irmão Alan, faça a leitura para nós da verdade prática. Verdade prática. O traje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Amém. Trazendo aqui aos nossos irmãos os objetivos da lição. Primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Segundo, identificar o templo do milênio. E terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Vamos então agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe a leitura da lição. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus atos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Nós estamos hoje numa lição muito importante. Nós vamos entender o que é essa visão do templo, né? E o que é o milênio. Vamos aqui dentro da revista trazer aqui algumas orientações, e para isso hoje presbítero Davi Brizotti, presbítero Alan Batista, eles estarão expondo a lição para que você possa usar na sala de aula, né, de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Então, fique conosco, já convide alguém, manda um like, manda um WhatsApp, né, e passe o nosso canal aí. Queremos que você possa pedir para mais pessoas se inscrever e deixar os comentários, que é muito importante para nós. Vamos lá então? Meus queridos, no tópico 1 vai falar sobre o que vem depois da restauração, né? Na lição 4, nós estudamos, na lição 4, né, que já estudamos, nós vimos que a glória do Senhor se foi do templo. E nesta lição nós vamos ver que após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, né, o templo do milênio, será restabelecido ou estabelecido a partir de uma nova dispensação. Vai falar também que a glória do Senhor estará neste novo templo. O profeta Ezequiel, ele revela que a glória do Senhor entrou no templo, conforme está no seu escrito, no capítulo 43, versículo 4, né? Diante de tudo isso, presbítero Alan, eu queria começar com o senhor aqui, trazendo para nós, né, perguntando ao senhor qual é a intenção do Espírito Santo, né, em relação a esse retorno da glória de Deus e o impacto sobre a nação, visto que no Antigo Testamento não se ouvia falar a questão do Espírito Santo, mas nós sabemos que ele é força atuante e sempre esteve presente. Então eu queria que o senhor trazesse para nós uma reflexão aí. Vamos lá, queridos irmãos, pastor,
Tenório, presbítero Davi, e a todos que estão conosco. Nessa primeira ocasião, é interessante observarmos que há uma intenção de Deus, assim como já mencionado na lição 4, que o próprio profeta, ele vê a glória de Deus indo embora, e o motivo dessa saída da glória de Deus, vale salientar a todos os irmãos, professores que nos acompanham, ela é o motivo que está bem lá na verdade prática, acerca do ultraje à santidade. Se você pega essa palavra ultraje, é uma ofensa muito grave à santidade de Deus que o povo de Israel comete, o povo escolhido por Deus comete, se afastando dele, se rebelando contra ele. Então, lá na lição 4, nós estudamos, na primeira parte, porque vale lembrar que o livro do profeta Ezequiel, ele é dividido em 3 partes, até tantos e tantos capítulos, e agora nessas lições que estamos estudando por último, já fazem parte dos últimos blocos das profecias mencionadas pelo profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele teve a tristeza de ver a glória do Senhor, a presença do Senhor, saindo do templo, saindo da igreja, saindo do meio do seu povo. Assim sendo, Deus também dará a ele a bênção dele mesmo também visualizar a mesma glória retornando como um objetivo de uma restauração. E, claro, é como que o povo já teria passado pela correção, até porque essa é uma palavra também escatológica, é uma visão de um futuro, de um acontecimento, em que o Espírito ele há de retornar à glória com todo aquele intuito de uma ressignificação, de uma reestruturação. Assim como o povo pecou e o Senhor foi embora, é como que agora eles passaram por todo o castigo, por toda a restauração. Até a lição anterior vai falar sobre essa questão, sobre a restauração de tudo. Então agora com o povo restaurado, agora com o povo redimido, agora com o povo que se volta para Deus, Deus também não o deixa. Deus agora retorna. E é interessante fazer esse link junto lá, aquele pacto que Deus faz, prometendo a Salomão que, ainda que se o povo pecasse, mas se aquele povo voltasse ao templo para orar, se voltasse para Deus e orar, o Senhor Deus o restauraria. Isto lá quando Deus fala com Salomão no templo e o Senhor, ele vai mencionar isso a ele. E é interessante que toda vez que havia essa restauração, esse arrependimento do povo, a glória de Deus era manifestada no meio deles. A gente vê isso também, Deus fazendo questão de se manifestar, quando houve a dedicação do templo móvel, do tabernáculo móvel no deserto, quando o templo é erguido, a manifestação da glória de Deus acontece. É interessante observar quando Salomão constrói o templo, a glória de Deus também aparece. Então, quando há edificação, é interessante lembrar até de um episódio, para corroborar com a lição e o conteúdo, quando o profeta Elias prepara o altar, ergue o altar, é como que Deus está dizendo assim para todos nós: toda vez que vocês reerguerem o altar, tanto da vida pessoal, individual como coletivamente, a minha glória será manifestada. É isto que o profeta Ezequiel, ele vai ter a alegria de ver o retorno da glória, a presença da glória, a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso elo de ligação, e ainda mais hoje na dispensação que estamos, que mencionaremos um pouco mais à frente, no meio da própria lição em que estamos aqui abordando, pastor. Presbítero Alan, é interessante a gente lembrar que esse retorno da glória de Deus com essa ação do Espírito Santo, antes dela vir, a nação passou por um processo, né, de reestruturação, né, de volta dos princípios. Ela não veio assim de qualquer maneira. Como o senhor mencionou no caso de Elias, Elias ele restaurou todo o altar, né, para que viesse, para que a glória do Senhor depois pudesse vir. Quer dizer, a nação, teoricamente, ela está pronta para esse retorno da glória de Deus, né, essa ação do Espírito Santo, né? Porque assim, muitas pessoas, a gente lembra nas lições que estudamos do profeta aqui Ezequiel, que por alguns momentos muitos judeus pensavam o quê? Deus não vai nos castigar.
A gente pode abusar da misericórdia de Deus, a gente pode atropelar o perdão de Deus, a gente pode se desviar dos princípios estabelecidos, e alguns pensavam assim. Mas é o seguinte, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então, no momento que o povo pecava e se afastava, não por falta de aviso, porque Deus sempre avisou o seu povo, como também sempre avisa a nós, que mostrando para nós o caminho que devemos andar, como devemos nos portar. Quando nós obedecemos a palavra e andamos nos ditames da palavra, a presença do Senhor é real conosco. No entanto, na mesma maneira, quando nós nos afastamos, também a presença do Senhor se afasta de nós. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus é grande, que quando a gente reconhece que erramos e pecamos e nos arrependemos, assim como houve aqui dentro dessa profecia e em todos os outros episódios, tantos outros episódios que acontecem no meio da nação de Israel, a presença de Deus, o Espírito Santo, ela vem de uma maneira muito contundente, muito forte no meio da nação. Então, presbítero Alan, então é interessante a gente lembrar, né, e a gente ver como é esse agir de Deus, esse retorno da glória de Deus, né? E eu queria, dentro desse tópico 1 ainda, pegar um link aqui e, dentro do tópico 1, presbítero irmão Davi, né, vai falar que acontece algo muito importante após essa restauração de Israel. Fala da porta oriental, fala que a glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja a face está para o oriente. Eu queria que você comentasse a respeito desse acontecimento. Esse retorno da glória. Isso, né? Irmãos, no capítulo 43, ali nós vamos ver o templo restaurado. Tá? O templo restaurado, ele é perfeito, nós vamos ver que ele é perfeito em sua arquitetura. Tá bom? Também é diferente do templo que foi retratado nos capítulos 8 e verso 10, até colocado pelo presbítero Alan. Aquele período em que, eu gostei muito da palavra aqui, ultrajada, né? Eles ultrajaram, eles profanaram o templo, eles corromperam a santidade de Deus. E foi um dos motivos da retirada da glória do Senhor, né? Nós vamos ver que estudamos na lição Atifeto 4, fala sobre a saída da glória do Senhor, como se deu essa saída. O Senhor, a glória se retira de cima da arca, passando pelo templo interior, indo até o pórtico, e nós vemos aquela visão extraordinária de Ezequiel, né? Daquela carruagem, aquele trono celeste, aquela comitiva angelical, levando a glória do Senhor até ao Oriente, saindo de frente para a porta do Oriente, indo em direção até o Monte das Oliveiras. Então a glória do Senhor deixando a sua habitação, então era necessário que haveria uma necessidade de uma restauração da glória. Ela não podia entrar no templo de qualquer forma. Então está uma aplicação pessoal para a nossa vida também, né? Para a igreja. Nós, como templo do Espírito Santo, a gente não pode deixar o templo físico, seja ele até o corpo corpóreo, de qualquer maneira. Também nós temos que tratá-lo como saúde, tá? Mas principalmente o nosso templo é a morada do Espírito Santo. Já foi falado aqui nas lições anteriores, né, que a palavra Shekhinah, ela tem a ideia de habitando Deus ao lado do seu povo, né? Perto do verbo que é habitar. Então Deus, para habitar novamente no templo, retornar para o templo, era necessário uma restauração. Tá bom? Mas nós temos que entender que eu estive pesquisando e os expositores da Bíblia, eles não acham um consenso sobre isso, né? Que se refere, né, a esses oráculos sobre essa questão do retorno da glória. Que templo é esse? A gente vai falar posteriormente em outros blocos que templo é esse, né? Mas nós sabemos que eles têm uma colocação também literal. Eles conseguem, esse é um ponto pacífico entre eles, né? Que esse templo é um templo milenar e é um templo literal, em que a glória do Senhor será restabelecida durante o milênio, onde a presença e o reino do Senhor, né, será governado por Ele, por Deus, através do Espírito, através da igreja, tá? E para me encerrar aqui, eu quero falar sobre algumas aplicações desses oráculos, já que esses termos eles estão escatológicos, como foi colocado pelo presbítero Alan, os termos escatológicos para o futuro, mas também ele pode ser aplicado em nós, na igreja de hoje, né? O primeiro, eu quero fazer uma comparação no aspecto que a arquitetura do templo era perfeita.
Quando Cristo nos resgatou, Ele também justificou, santificou, nos lavou através da sua palavra, nos tornando, como diz aqui, o templo do Espírito Santo, como Paulo registrou isso em primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, sabendo vós que sois o templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo habita em vós. Então, com essa lavagem do Espírito, pela lavagem da palavra, nos deixou perfeito, uma habitação perfeita para que o Espírito Santo venha habitar em nós. Interessante que o outro aspecto que eu pude perceber é que essa visão de Ezequiel, havia várias portas de entrada e muitas delas não tinham portas, né? Eram pórticos, né? Deus nos deu acesso através da cruz, do sangue do Senhor Jesus, a expiação, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 19, versículo 10, falando que através do sangue do Cordeiro nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E falando sobre a questão do retorno da glória, ela se dá pelo caminho em qual saiu, como foi colocado aqui, tá? E eu tive pesquisando, estudando e me deparei lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 4 e 5, né? Falando sobre... Vamos ler lá que é melhor? Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos usar a palavra do Senhor. Estamos embasada nela, né? Falando sobre esse retorno da glória, não diretamente, mas indiretamente serve para a igreja, né? Refletir, meditar, trazer em memória. Apocalipse, no capítulo 2, versos 4 e 5, onde o Senhor Jesus, ele se direciona à igreja de Éfeso, dizendo assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou outras traduções, o amor. Né? Lembra-te, pois de onde caíste, é o caminho. Trazer a lembrança, lembra-te de onde caíste. E arrepende e pratica as primeiras obras. Só até aí. Então, os professores, eles têm que entender, trazer isso à ideia da igreja, né? O Senhor, ele volta pelo mesmo caminho, a glória volta, mas temos que entender que o Senhor só volta pelo caminho da onde nós caímos. É de lá. Temos que trazer essa lembrança. De onde caímos, o Senhor nos levantará da onde caímos. E a glória do Senhor virá sobre a nossa vida. Então essa é uma aplicação para a igreja de hoje, né? Eu achei interessante quando você mencionou, Davi, que algumas das visões ou a palavra mencionada de Ezequiel, nós estamos estudando hoje, né, essa lição que vai falar sobre o templo e o milênio, elas podem se cumprir no futuro, mas as suas aplicações, os seus princípios, nós temos que usar já hoje, né? Sim, sim. A ideia já é a gente usar hoje. Nós estudamos na lição 3, né, passada, e eu quero lembrar aos nossos amigos e irmãos, nós já vamos para um rápido intervalo, que no nosso canal no YouTube você tem acesso a todas as lições anteriores. Você pode entrar lá, é Escola Bíblica Dominical, SJP, você tem acesso às lições anteriores a essa, pode compartilhar, assistir novamente, né? A lição 3 vai falar sobre as abominações do templo. E aí sim, na 4 vai embora a glória de Deus. Então isso é interessante a gente aplicar isso, né, os princípios já nos dias de hoje, para que a gente não caia no erro da nação de se entrar num caminho onde nós precisaremos passar por uma correção de Deus, né? Nós temos que entender que a glória do Senhor só se retirou por quê? Porque o templo foi ultrajado e profanado. Então está aplicando para a nossa vida, com nós como templos do Espírito Santo, é possível a glória se retirar? Já foi uma lição passada, até o Senhor comentou sobre, é possível sim. Se afastarmos da presença do Senhor. Por isso nós temos que ter este templo, né, físico, tanto limpo fisicamente como espiritualmente também, para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele até contribui com isso, dizendo àqueles que queriam abusar da graça, né? Aonde o pecado habitou, a graça superabunda. Então, assim, vamos continuar pecando para que haja mais graça? Ele diz, de maneira nenhuma, não é? Nós não podemos abusar da graça, porque, e é interessante, caro professor, você que nos acompanha, essas aplicações, a Bíblia diz que toda palavra, toda profecia inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para consolar. Então, todas as lições, todas as histórias da Bíblia Sagrada serviu para aquele povo e para nós no dia de hoje.
Então, toda lição que a gente pega para estudar, é necessário fazermos a aplicação para a nossa vida e entendermos esses ensinamentos que estão sendo passados. Glória a Deus. Assim como o templo perde, lembre-se, Deus teve em algum momento o tabernáculo, Salomão constrói, o templo é destruído, e já no neotestamentário, o apóstolo Paulo ele traz na revelação do Senhor, trazendo para nós agora que o templo e morada do Senhor somos nós. E nós precisamos ter cuidado do nosso templo, como cuidamos dele, como andamos, como conservamos ele limpo, para que a gente não corra o risco de, assim como a nação de Israel perdeu a glória e a presença do Senhor, a gente também não perca hoje. Glória a Deus. Então fica aí a dica para você, né? Tomemos cuidado hoje para que nós não perdamos aqui a presença do Espírito Santo. Sim, porque ele está nos avaliando a cada dia, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que ele habite em nós. Ele é a presença de Deus. Tem muita coisa interessante, mas pedimos a você que não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico Clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical, já agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo a você a compartilhar a nossa programação. Fique conosco, tem muita coisa interessante nesse programa. Hoje nós estamos estudando a lição número 11, a visão do templo e do milênio. E nós vamos já aqui, né, abordar o tópico 2, que vai falar o templo e o milênio. Nós estamos agora específico no comentário do tópico 2, onde vai falar sobre o templo do milênio, fala que será um templo diferente. Eu já queria começar aqui com o presbítero Davi, perguntando para ele, eu queria que você nos contasse, nos falasse que templo, né, fica a curiosidade, que templo é este, Davi? É interessante, primeiramente, nós falamos sobre a questão amilenista e milenista, que nós somos, o nosso credo, nós acreditamos no tempo do milênio, enquanto os amilenistas acreditam que esse período seja um período não literal, mas um período meio que figurado desde que o Senhor Jesus veio em carne, encarnou e instaurou o reino, o evangelho do reino. Nós, como milenistas, acreditamos que o milênio se dará no final da grande tribulação, né? Quando o Senhor vem com a sua igreja sobre os montes das oliveiras, e ali ele dá a libertação ao povo de Israel. Ele vem com os seus santos, isso. né? Ali implanta para nós o reino milenar. Tá? Nós entendermos isso também. Por que eu falo isso? Porque aqui, quando se fala de questão milenista, como eles não acreditam num milênio literal e sim figurado, né? Nós, como milenistas, acreditamos num milênio literal. Há uma diferença, tá? A diferença é que as questões de aspectos, eles são os aspectos ritualísticos. Haja visto que são, apesar de o templo ter semelhança, né, arquitetônica, ele vai trazer também, apesar de ser literal, nas semelhanças arquitetônicas, ele terá uns rituais diferentes, né? Diferentes nessa questão para um milênio. Mas aí você me pergunta, que rituais são estes, né? Porque não há arca, se nós vamos ver na visão de Ezequiel, que ele não vê a arca, ele vê o santíssimo. Eu achei interessante isso. Né? Ele não vê a arca, ele não vê a mesa dos pães asmos, ele não vê o altar do incensário, ele não vê o candelabro, ele não vê nem o utensílio que está dentro, né, do templo, mas não no átrio, porque no átrio vai estar o altar de bronze, que é aí que é uma questão difícil de se estudar, porque Cristo, ele é
ele já foi, né? Ele foi a nossa expiação, ele é a nossa expiação. Por isso que dentro do templo também não tem a presença, não tem a arca, porque ele é a presença. No reino milenar, ele é a presença, ele é a nossa luz do candelabro, ele é o pão vivo, então não tem essas figuras, essas sombras, né? Mas interessante que tem o altar de bronze. E ele também vem ver os sacerdócios ali ministrando. Ele vê isso, ele vê as câmeras, tá? É um ponto difícil de entender, né? Então, também não haverá o sacrifício, não haverá mais sacrifício, mas haverá ali o altar que fica fora do templo, como ele relatou o próprio profeta, né? Ainda que fique, né, até coloquei aqui, ainda que fique uma dúvida, né, sobre essa questão de que altar é esse. Aí eu estive buscando, e o escritor Lawrence Richards, que é o escritor do comentário bíblico do professor, né, da Vida Nova, é interessante, eu quero ler ali, porque foi o que mais assim eu pude me embasar sobre essa questão do altar que está ali diante do pórtico, né, diante do templo. Ele diz o seguinte aqui: a melhor forma de interpretar os sacrifícios e rituais de Ezequiel, que é do capítulo 42 ao capítulo 46, é considerá-los como um memorial constante e festivo da redenção de Cristo que ele conquistou para nós. Talvez no tempo do milênio, é uma suposição do autor e de até não só dele, mas alguns também, que é como se fosse uma lembrança, trazendo a lembrança do sacrifício, como nós fizemos hoje na ceia do Senhor. Nós trazemos a memória, né? Aquele sacrifício ritual. Nós trazemos a memória do sacrifício de Deus, através de Cristo, né? Pelas nossas vidas. Talvez seja essa a função do altar, que está fora do... Só ele aparece... Você trouxe um assunto interessante e eu queria acrescentar aqui, e para isso a gente tem os dois comentaristas. Eu já vou para a pergunta aqui para o presbítero Alan. Falar sobre o tabernáculo e o templo. Digamos que a maior diferença entre um e outro era que o tabernáculo ele era móvel e o templo ele era físico, porém os utensílios eram os mesmos. E todos eles apontavam para Jesus. Sim. E para o sacrifício de Jesus, né? Isso é importante. Você falou na questão do amilenista, né? Uma visão também que seria interessante a gente comentar agora aqui, na maioria do nosso conceito assembleiano, no caso, né, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento da igreja se dá antes da grande tribulação. Esse é o conceito na maioria, embora, né, não é o tema da lição. Então isso é interessante a gente lembrar, que são assuntos interessantes. Estão ligados e mexem com a curiosidade, né? E eu queria perguntar aqui ao presbítero Alan, o último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 e 48, foca esse novo templo, né? Ezequiel 41 e 43, 12. Essa nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Eu te pergunto, presbítero Alan, né? Que dispensação diferente é esta? Ok. Querido professor, nós precisamos entender esses períodos. A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nos trazem essas revelações maravilhosas. O livro do Apocalipse, a Bíblia Sagrada, desde algumas nuances no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós temos essas mensagens. Vale salientar que uma dispensação é um período de tempo estabelecido por Deus para a observação dele e como a condução do povo se dá. Nós temos nos registros, nos anais, pelo menos registradas 7 dispensações, não é? A dispensação da inocência, que ela aconteceu antes do pecado. Nós temos a dispensação da consciência, que ela vem após o pecado. Temos a dispensação do governo humano. Temos a dispensação da promessa. Temos a dispensação da lei. E após a lei, dar-se início à dispensação da graça, que é aquela que é fundada por Cristo, estabelecida por Cristo, na conquista da igreja, sua morte e redenção do seu povo, e é onde, através do evangelho da graça, que a igreja vem trilhando por todos esses séculos, e aqui nós estamos. No entanto, apenas para contribuir, você lembre-se dessas dispensações, você pode cooperar aí com os alunos na sua sala.
Neste período, essa dispensação ao qual a pergunta é mencionada é a dispensação do milênio. E, como já bem mencionado aqui na lição, nós temos, assim, a crença que nós somos a igreja antes, que será arrebatada antes da grande tribulação. E aqui vai acontecer, enquanto a grande tribulação ela tem uma duração de 7 anos. E ela se divide em 2 fases. A primeira fase, uma falsa paz, estabelecida e pregada pelo anticristo, pelo governo da época, mundialmente falando, onde muitas pessoas serão enganadas, entregarão suas vidas a todos os códigos e assim sucessivamente se dobrarão. Após esses 3 anos e meio, virá o período do terror na segunda fase da grande tribulação, que compreende 7 anos. Nesses 7 anos, a igreja que foi arrebatada, ela passa pelo tribunal de Cristo, que é onde nós teremos nossas obras julgadas e receberemos nossos galardões, e a boda do Cordeiro. Então, neste período também de 7 anos, e aqui é literal 7 anos mesmo, é quando dar-se-á o final dessa parte da história, e aí Cristo desce para inaugurar o seu reino milenial com a sua igreja, e é quando ele subjugará as nações que estarão oprimindo Israel, e ali ele estabelece o seu reino. A Bíblia vai nos informar no livro do Apocalipse, em que a besta e o falso profeta, eles são presos, eles são detidos, o Senhor estabelece, o inimigo também, Satanás, e por 1000 anos, literalmente, ele vai exercer o seu reinado sobre o mundo, e a sua igreja, que foi arrebatada, que foi transformada em corpos da corrupção para a incorruptibilidade, não é? Da morte para a imortalidade. E assim como Cristo é, nós o seremos e o veremos, governaremos com ele sobre este mundo. Então, este tempo, este milênio, essa dispensação, melhor dizendo, é a dispensação do milênio, em que é estabelecido e que isso aí há de acontecer. Essa adoração verdadeira, aonde o Senhor nos regerá, aonde nós teremos um governo sem corrupção, um governo ético, moral, legal, administração feita e executada pelo Senhor e todos os seus diferente do que vemos hoje, diferente, né? Totalmente do que nós estamos vendo hoje. Esse podemos confiar, né? Nesse dá para confiar, pastor. Presbítero, achei interessante quando você fala do cuidado de Deus, né? Esse estabelecimento desse novo reino, né? Um reino justo. E é isso que nós aguardamos, né? Porque se a gente olha hoje aí para tantas guerras, uma guerra bem próxima de nós, que é essa guerra da Ucrânia e Rússia, né? O nosso próprio país, a gente vê tanta injustiça. Nós não estamos afirmando que o atual governo ele é perfeito, né? E nem é o menos pior, mas tem que se olhar aquele que mais se aproxima dentro das leis de Deus, dos princípios estabelecidos por Deus, porque a gente sabe que os princípios de Deus são justos, são fiéis. A Bíblia fala que o Senhor ele é justo para com os justos e também ele é justo para com injustos, né? Sim. E a gente vê e entende também que nesse período onde todo joelho se dobrará, até a própria igreja do Senhor que será arrebatada, nós teremos que prestar conta daquilo que fizemos de bom, né? Então a gente vê que Deus continua tratando conosco. É lógico que aí o nosso trato com Deus e o trato de Deus para conosco não é para condenação, né? A Bíblia vai falar sobre os galardões e acho isso muito interessante. Quero agradecer aos queridos aqui por esse comentário tão enriquecedor, né? Espero que esteja chegando dentro dos lares, e eu quero convidar você a continuar conosco no programa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o bloco 3 do nosso programa. Tem muita coisa interessante. Eu estava vendo aqui, nós temos assuntos aqui, nós vamos falar na sequência sobre a glória e a santidade de Deus, né? Fica aí e nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors.
Estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical, agradecendo também o carinho da sua audiência, convidando você mais uma vez a acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Compartilhe o nosso programa, deixe o seu like, né, o seu comentário, para que esse programa possa chegar o mais longe possível, abençoando professores, alunos, né? Lembrando que é uma pré-aula da lição número 11, a lição que traz por título A Visão do Templo e o Milênio. Nós estamos entrando então no tópico 3, onde vai falar sobre a santidade e a glória. A palavra-chave desta lição, né, é a palavra santidade. Fala também, e é muito importante, que a glória de Deus volta ao templo, né? Diante disso, eu quero perguntar aqui ao presbítero Davi, né? Eu queria te perguntar o que significa esse retorno da glória de Deus, significado, e qual a sua importância nesse aspecto para a nação. A princípio nós vemos que o retorno da glória do Senhor dá por a restauração do templo, né? Da nação de Israel. Então, assim, até peguei aqui o comentário da Bíblia Pentecostal, que achei muito pertinente, né? Que ela fala no comentário, no capítulo 43, no verso 12, o seguinte: a lei do Senhor é o princípio fundamental do templo, a qual demanda toda a separação do pecado e do mal. E nós sabemos que santidade é a separação total, né? O afastamento, porque Deus ele é santo por próprio atributo, né? É intrínseco, ele não tem como tirar isso dele, tá? Aí quando ele volta, ele traz consigo essa santidade que está intrínseca dele para o templo e restaura, né, a santidade do templo, que nós vemos que, até na visão de Ezequiel, que o lugar, né, o átrio, as câmaras, todas elas se sentiram, ou foram cheios dessa glória, cheios dessa santidade de Deus, né? Haverá em tempos de santidade a glória do Senhor, é um retorno da glória, é a certeza da presença de Deus. Um Deus, como eu falei aqui, um Deus que a santidade é intrínseca, um Deus santo, que separou o seu povo com santidade, o identificou como santidade ao Senhor, separado para o seu ofício, o seu trabalho, né? Os comentaristas não chegam assim, o porquê dessa santidade, porque a glória se manifesta ali junto, enche todo o tempo, quando encheu no tabernáculo, no livro do Êxodo, também quando o templo de Salomão ele foi também inaugurado, a glória do Senhor encheu aquilo. Da mesma forma, a glória do Senhor invade este templo, que outrora era ultrajado, que outrora foi abominável aos olhos do Senhor. Então, a glória do Senhor, ela vem e enche, né, toda a casa do Senhor. E também a Bíblia diz que na visão de Isaías, no capítulo 6, os querubins que estavam ao redor do trono, a Bíblia diz que eles olhavam para o outro e diziam: santo, santo, santo ao Senhor, né? A terra está cheia da sua glória. Talvez a visão de Isaías também é uma visão escatológica para este tempo. A glória do Senhor não somente invadiu o templo, que quando ela sai do Oriente, na visão de Ezequiel, a Bíblia diz que ela está retornando, e a visão diz que a glória, ela resplandeceu em toda a terra. Então, no tempo do milênio, na dispensação milenal, como o presbítero Arno colocou, vai ser diferente. Vai ser, como foi colocar aqui, um momento um tempo de justiça, um tempo de santidade jamais visto. Podemos dizer que nos dias atuais, não sei se eu posso colocar assim, estou perguntando para você me responder. Podemos dizer que a santidade de Deus se manifesta em nós através da presença do Espírito Santo? Não, eu acredito que a presença do Senhor, sim. Ele é assim. Eu vou usar a expressão que Paulo usou, o penhor da glória, porque era a garantia da glória, né? Hoje nós temos a glória do Senhor em partes, é meu ponto de vista. O penhor, esta garantia da glória, quando nós recebemos a presença do Senhor, como somos batizados no Espírito Santo, é uma garantia desta glória, né? A garantia da nossa identidade como cristão, e também esse acesso
a esse período, né, milenar, através do sangue de Jesus. Então eu acredito que sim. Nós podemos dizer que a glória, ela pode ser, a santidade pode ser manifestada através da nossa vida. Nós somos tidos como astros do Senhor, né, uma nação eleita, povo santo adquirido. E sim, esse elo do Espírito é interessante observar, porque nós somos o templo do Senhor. Nós temos o Espírito Santo dentro da nossa vida. Temos à disposição hoje até o batismo. O batismo do Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo que estaria com a igreja, que andaria com a igreja, que convenceria o homem do juízo e da justiça. Nós temos o Espírito Santo como aquele que nos auxilia na nossa santificação. Nós temos o Espírito que distribui os dons espirituais. Então, assim, todo esse trabalhar que compreende uma engrenagem da Trindade Divina em relação a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, faz parte de um projeto. E nós, como servos do Senhor, sim, resplandecemos sim, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, quando nós andamos na palavra do Senhor, quando praticamos a palavra, quando pregamos, quando oramos, quando louvamos ao Senhor. A glória do Senhor, a presença dele, assim como aconteceu com Moisés, que Moisés era cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio do Espírito de Deus, e ele recebe a orientação do Senhor de separar alguns, e a Bíblia diz que Deus tirava do Espírito que havia em Moisés e distribuía entre os outros. Então eu não tenho dúvida que através da sua igreja, através de nós, servos do Senhor, quando pregamos, quando servimos, quando praticamos, nós estamos inalando de Deus em nós para aqueles que nos ouvem. O senhor falou algo interessante, presbítero Alan, que me chamou a atenção, e isso é importante lembrar aos nossos amigos e irmãos, algo que nós temos hoje à nossa disposição. Deus proporciona a nós. Nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia fala, o senhor mencionou aí, que ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e do juízo. Né? Então, o Espírito Santo, ele é força atuante. Não se esquecendo que ele é Deus, sim, presente em nós. E habita em nós, né? Hoje habita em nós. Isso, pegando já o teu gancho aqui, só para colaborar. Já foi mencionado aqui em 1 Coríntios 3,16, mas quero ler bem rápido, dizendo assim: não sabeis vós, é uma pergunta, né, que Paulo fala aos Coríntios, não sabeis vós, porque naquele período a igreja de Corinto está passando grande investida pagã. Então essa carta é uma carta de resposta sobre isso também. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Interessante que já foi falado aqui nas versões passadas sobre aqui o templo que ele fala, que ele não se refere ao átrio, e sim ao lugar santíssimo. Aí vai a questão, santíssimo. Então o Espírito Santo, sim, a glória do Senhor, habita nós, como a presença de Deus ficava sobre a arca do concerto. Daí a palavra de Deus, quando ele diz, sede santo, como eu sou santo. Como eu sou santo, né? Eu quero chegar agora para o presbítero Alan, aí eu vou deixar ele aqui, eu quero continuar nesse tópico, e eu queria que o senhor falasse para nós. A sinopse do tópico 3, que está na revista, meus queridos, né, 3 vai falar o seguinte: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Olha que interessante, né? A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Presbítero, o senhor poderia nos explicar o que isso significa? Pois bem, tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós estamos debatendo e trazendo aqui para o nosso conhecimento, a gente acompanhou a glória de Deus através do Espírito do Senhor retornando para o templo. Nós estamos diante de uma lição que nos traz, após a restauração, o estabelecimento do reino do Senhor, onde teremos o governo do próprio Senhor. A nossa mudança. Então, o que acontece? A nossa transformação em seres que não seremos mais escravos desse corpo que hoje temos e da natureza pecaminosa. Então, quando tudo isso acontece, a reparação, restauração, presença do Senhor, e nesse contexto de ser no milênio, na dispensação milenar, aí sim, aí realmente será uma glória eterna para todos aqueles que foram transformados, aqueles que estão servindo ao Senhor. Então, deste tempo aqui em diante, aqui não fala mais de todas as etapas que a gente vê pelas dispensações, em que o povo pecava, Deus se afastava, o povo se arrependia, aí Deus voltava e os ajudava e os livrava.
Quando a gente pega mesmo o livro do período dos juízes, a gente vê N momentos em que o povo entra em escravidão. 40 anos aqui, 80 anos ali, 30 ali, assim sucessivamente. E quando se trata dessa nova restauração, após tudo isso que a gente passa, dessa transformação de tudo isso, a glória do Senhor será eterna. Nós não passaremos mais, depois do arrebatamento da igreja, depois da nossa transformação, aquilo que o próprio apóstolo fala, tanto em Coríntios como fala em Tessalônica, que o Senhor voltará com voz de arcanjo, de alarido, e que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E os mortos em Cristo hão de ressuscitar, e nós subiremos ao céu, ao encontro do Senhor. E o apóstolo ele deixa bem claro para nós que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível, da incorruptibilidade. A nossa natureza pecaminosa de hoje, mas nós que aceitamos ao Senhor, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, nós que procuramos nos esforçar, mesmo diante de todas as nossas falhas, mas reconhecer nossos limites, nossas falhas diante do Senhor, procurando sempre servir ao Senhor, nós, nesse momento do arrebatamento da igreja, nós seremos transformados, e a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos e o veremos. Então, daí em diante, nesse momento, realmente, pastor Fábio Tenório, a glória do Senhor dentro deste templo, neste reino governado, nunca mais terá fim. Nós desfrutaremos desta presença maravilhosa, servindo ao Senhor eternamente. Amém. E esta é uma grande lição e nós desfrutaremos para todo sempre. Não estaremos mais nesse templo. Esse templo aqui que nós temos aqui. Essa carne mortal. Não. Que nos leva, que o apóstolo até diz que há uma luta, né? A carne querendo as coisas do mundo. Diariamente. E o espírito querendo as coisas do Senhor. Mas haverá um tempo, querido professor e aluno, que nós nunca mais passaremos por esses riscos. Se nós não tivermos cuidados, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Mas após o arrebatamento, então vale a pena permanecermos firmes no Senhor, guardarmos a palavra do Senhor, não negociar os princípios, não cedermos às pressões. Por mais dificuldade que a gente possa passar na vida, porque passamos, mas guardarmos com a esperança viva e com a convicção de que esse dia está próximo, o dia do arrebatamento da igreja. O dia em que nós seremos transformados eternamente, amém. E que a presença do Senhor, dentro deste período aqui, será eterna e nunca mais sairá da gente. Aí eu faço as minhas palavras do apóstolo Paulo, são coisas inefáveis. Me refiro àquela questão que se falou sobre o que nos aguarda. Como será isso? Como nós seremos? Claro que seremos corpo transformado, mas me refiro ao pós. O que nos aguarda no céu? Então, são coisas que são inexplicáveis. Poderia trazer aquela palavra, né? Onde diz assim, aquilo que o olho não viu, né? O ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para os que os amam, né? Não, e é interessante esse texto, pastor, porque assim, alguns comentaristas, eles dizem que o que Deus permitiu que João visse, ele não tinha palavras no vocabulário dele para expressar. Concordo. Então, assim, ele fala do que ele consegue achar de melhor que ele poderia colocar. Ruas de ouro, mar de cristal. Mas veja o que o apóstolo Paulo ele menciona, aquilo que o olho não viu. Vamos pensar nisso. A gente vê o ouro, sim ou não? Vemos. Aquilo que o ouvido não ouviu, a gente já ouviu falar de pedras preciosas, ouros de vários tipos, não é? A gente já ouviu falar de diamantes, tantas coisas, mas o apóstolo está dizendo, aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, é o que o Senhor tem preparado nem para nós. Nem subiu ao coração do homem, não. Você nem imaginou, né? Deus preparou, né? Deus tem coisas muito grandiosas. Esse corpo transformado, glorificado, então aí nós podemos dizer com certeza, habitará a glória e a santidade de Deus. Porque a visão que ele tinha era uma visão também limitada para ele. Para ele se expressar, né? Da literatura que ele escreveu, porque eram coisas realmente que o olho não viu. Então ele pegou, aí já
eu quero usar a expressão de Paulo de novo, digo eu, não Senhor. Então, dentro do meu ponto de vista, ele pegou algo similar ou semelhante que pudesse mostrar a visão dele. Olha, eu vejo desta forma. Então, assim, é algo extraordinário. São, meu ponto de vista, materiais que, humanamente falando, não há. A Bíblia, a Bíblia até fala que Paulo, em certo momento, ele pensou que ele ia se desfalecer, porque eram coisas que ele não conseguia contemplar, né? Mas assim, mas uma coisa me chama a atenção. Nós falamos sobre glória, sobre santidade, mas Deus me fez lembrar, nesse momento, sobre uma palavra que ele proferiu uma ordem que ele deu para Abraão, nosso pai na fé. Ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Né? Deus sabia que a gente não conseguiria a perfeição, mas ele falou, olha, tenta, como se Deus te dissesse, né? Tenta de todo o teu coração, com toda a tua força, tenta ser perfeito. A ordem veio lá de trás. O ruim do pecado não é que a gente peque, porque pecar nós vamos pecar sempre. Nós temos essa natureza em nós pecaminosa. O ruim do pecado é que quando a gente peque, a gente não se lembre ou não reconheça que pecamos. Aqui entra o perigo de nós termos a nossa mente cauterizada, acostumada com aquilo que achamos que vai se tornando normal. O que aconteceu muito com o povo de Israel. Vamos pecando, vamos continuando assim, e isso vai se tornando normal. Então, o que acontece? Quando nós guardamos a presença do Senhor, quando nós olhamos os atributos divinos, os conselhos da palavra, e temos a nossa consciência viva, e temos o Espírito do Senhor com liberdade para nos falar quando nós erramos, quando pecamos, eu acredito que é esse o esforço que nós devemos ter. É na hora que a gente errar, sermos sensíveis à voz do Espírito, porque ele fala conosco, né? Então, assim, essa lição, chegando já ao momento, eu acredito que final, caro professor, ela tem toda essa abordagem para nós. Toda lição vale a pena e é muito importante que você aplique e traga lições para as nossas vidas hoje. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos achar que as coisas são normais e são assim mesmos, não. Nós devemos, dentro da nossa natureza espiritual, através da mudança que tivemos pela lavagem da palavra na nossa vida, sempre estarmos alertas e atentos, para não nos acostumarmos com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado, porque assim como o Senhor se afastou do povo de Israel por consequências do pecado, o Senhor também tem se afastado de muitas pessoas nos dias de hoje. Amém. Que acham que podem fazer o que querem fazer e continuarem do mesmo jeito. Mas que nós possamos, assim como a nação de Israel, passar pelas correções, nos arrependermos e guardarmos a palavra do Senhor em vigilância. Amém. Chegamos aqui então à parte final do nosso programa. Eu só queria, por último aqui, mencionar o que o presbítero Davi já leu, palavras de Jesus ao apóstolo João, onde ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Então o Senhor, ele está sempre nos lembrando, e através da sua palavra, e nós não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós sempre esperamos o mais, mas ele já fez por nós, Ele deu a sua vida. Eu queria agradecer a você que acompanha o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudamos aqui a lição número 11, a visão do templo e o milênio. Eu queria agradecer o carinho da sua audiência, queria agradecer ao presbítero Davi, ao presbítero Alan, que foram os comentaristas, e hoje a lição foi maravilhosa, os comentários. Eu estou saindo daqui fortalecido, aprendendo mais da palavra de Deus, e para nós é um prazer estar aqui. Agradecendo você, e que essa pré-aula seja importante aos nossos professores, alunos. Desfrute o máximo que puder compartilhando essa programação para que nós possamos crescer a cada dia. Meus queridos, nós vamos aqui a uma rápida palavra de oração, lembrando que na próxima semana estaremos estudando a lição número 12 do quarto trimestre ainda de 2022, com o título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Que Deus abençoe você. A palavra de oração pelo presbítero Moala. Querido Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta tão grande oportunidade de podermos mais uma vez poder participar, te servir juntamente à coordenação de ensino, com a bênção do nosso pastor Ival Teodoro da Silva,
neste programa, Senhor, Escola Bíblica Dominical. Que este programa continue sendo um canal de bênção para todos os professores, alunos, irmãos que nos acompanham, que nos seguem. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Tenório, presbítero Davi, amém, todas as suas respectivas famílias. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, quero também agradecer, estava me esquecendo, ao diretor da TV Uma Amiga, nosso querido evangelista Daniel Necchio. Deus abençoe por estar conosco sempre aqui nos acompanhando. E quero dizer para você que Deus te abençoe. E não se esqueça, em todos os momentos, a Bíblia é a resposta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.